Olá, meus amigos, voltando aqui para continuarmos juntos, iniciando aqui a nossa trilha nesse glorioso caminho da providência, caminho bíblico, de conhecimento bíblico da providência. Bom, como sempre, acontece em todas as jornadas da Doxa Box, mais uma vez, tudo começa com a reflexão bíblica. Então, todos os temas, todo esforço envolvido no sentido de conhecermos melhor cada um desses temas bíblicos parte da Escritura Sagrada. Então, mais uma vez, esse tema fascinante da providência divina não é algo que surge do esforço filosófico, da necessidade humana, mas esse nosso esforço é, antes de tudo, um esforço de nos voltarmos para a Bíblia. E é por isso que a gente começa com os conceitos de duas palavras hebraicas, ou seja, tudo começa com essas duas palavras e o significado, o sentido que essas duas palavras apontam. A primeira palavra, Hashgashá, palavra hebraica. Em segundo lugar, Jireh, Yavé, Jireh. Hashgashá, Peratit e Yavé, Jireh. O Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens. O Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens. Da sua morada, ele observa todos os moradores da terra, aquele que forma o coração de todos eles, aquele que contempla todas as suas obras. Esse é o Salmo 33, de 13 a 15. Eis então a verdade bíblica apresentada. Esse Deus que forma, ele está envolvido, formando o coração, ou formando o ser mais profundo e essencial de todas as pessoas, de todos os homens. Ele forma e ele contempla as obras de todas as pessoas que ele forma. Ele observa todos os moradores da terra e ele vê os filhos dos homens do alto céu, do trono, do mais alto trono, no lugar mais elevado, esse lugar celestial. Não se trata apenas da existência de um Deus, não se trata apenas da existência de um Deus que vê, não se trata apenas da existência de um Deus que vê e age, mas trata-se de um Deus que vê e age e que se envolve individualmente nos mínimos detalhes para que todas as coisas, todos os processos, todos os acontecimentos convirjam para que tudo seja dirigido a um fim, ao mesmo fim que ele determinou, e de maneira que tudo seja para o bem daqueles que amam a Deus, e uma vez que tudo seja para o louvor da sua glória. Esse é o nosso ponto de partida aqui na reflexão. Mesmo sendo radicalmente rejeitada pela cultura dos nossos dias, providência é uma palavra com milênios de significado histórico e que se recusa a ser esquecida, pois é uma expressão teológica da maior importância e está enraizada na substância atemporal das Escrituras. Aleluia! Essa primeira afirmação aqui é poderosa. Embora todo o esforço, dinheiro, todo o esforço na educação, todo o investimento para que a nossa sociedade se esqueça desse conceito, se esqueça dessa palavra, que essa palavra entre em desuso, até mesmo dentro da igreja, e de maneira que o homem assuma as rédeas da história, o homem assuma o controle do fluxo de todos os acontecimentos, para que o homem assuma o controle do futuro. Foi investido aí grande esforço no sentido de que a nossa sociedade se esquecesse dessa palavra, mas isso não aconteceu. Então, providência é uma palavra
muito forte que se recusa a ser esquecida, se recusa a se tornar obsoleta, se recusa a entrar em desuso. Esse conceito, como a gente já antecipou, é algo muito forte desde o início, essa forte impressão na alma humana, independentemente do lugar, do local histórico, do contexto religioso, social, independentemente de tudo. O ser humano sempre entendeu que havia uma força, um ser, uma pessoa, leis, o destino, enfim. Havia algo, havia alguém, havia uma mente controlando os eventos, porque essa seria a melhor explicação, ou a explicação mais razoável para a gente entender a vida, ou a forma como a vida acontece, a forma como a história se desenvolve. Mas desde o surgimento ali da modernidade, surgimento ali do materialismo racionalista, esse conceito da soberania de Deus, principalmente da providência, essa ideia de Deus envolvido na nossa história, de maneira que a gente tem que confiar em Deus, mesmo que a gente não entenda. Enfim, tudo isso foi descartado pelos construtores, os arquitetos da sociedade contemporânea. Eles diziam que era necessário romper, era necessário que a humanidade assumisse as rédeas, assumisse o controle, que a humanidade ia se libertar e assumir o controle da natureza, da vida, da história. E é claro que essa ideia da soberania de Deus e da providência de Deus é algo que precisava ser superado. Contudo, entretanto, todavia, é claro, não foi isso que aconteceu. A gente percebe que esse conceito é muito forte. Ele está impregnado na alma. Como nós lemos aqui, é uma expressão teológica da maior importância, e ela está enraizada na substância atemporal das Escrituras. Hashgasha Peratit, que literalmente significa supervisão particular ou supervisão específica, é um termo usado na tradição judaica para descrever a atenção cuidadosa e individualizada de Deus sobre cada detalhe de uma pessoa. Ou seja, é um conceito muito antigo, é um conceito que vem lá do judaísmo antigo, lá dos hebreus, e é por isso que ele está presente em todas as escrituras hebraicas. Embora o termo em si, o termo Hashgasha Peratit, não apareça diretamente no texto bíblico, o conceito está implícito em muitas passagens que descrevem o cuidado e a supervisão de Deus. A ênfase está na ideia de que Deus não apenas criou o mundo, deixando-o à sua própria sorte, mas que Ele está ativamente envolvido em todos os aspectos da criação, dirigindo e cuidando de cada detalhe. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versos 22 a 25.